todos e vamos começar a nossa pauta judicial. Perfeito. Bora lá. Essa aqui eu já posso fechar. Não me dá. Fechei, agora Pode roda. levar. JM aqui. Colegas, eu só gostaria de pedir a ajuda de todos nos debates para que a gente possa ser sucinto, para que a nossa cerimônia de posse não atrase tanto. Peço aí aos colegas sensibilidade nessa matéria. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom assim. Intervenção da Amada. Pregão, Flávia, do primeiro. Número de ordem 11. Relator, doutor Jorge. Impedimento, doutora Liana. Processo 8489-2022. Agravo regimental, pedido de sustentação, doutor Fábio Augusto. Ordem desembargador 11. Jorge. 11, né? 11. Desembargador Jorge relator, não é? Então, presidente, colegas, é um agravo regimental. Eu vou apenas relatar. Ele não pode participar, naqueles processos que tem interesse específico de uma pessoa. Mas Qual foi aquela alteração que houve? É uma medida cautelar numa ação rescisória, baseada em erro de fato. E o erro de fato teria sido o reconhecimento da relação de emprego que constitui o próprio objeto da ação. E como é sabido, o erro de fato não pode ter por objeto o fato controvertido. De modo que eu estou indeferindo a liminar. Aliás, a liminar foi indeferida. Mantendo a decisão. O voto tá unânime aqui pelo improvimento do agravo, doutor. Vossa Excelência pretende sustentar? Pois não. Pode usar da palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, em nome do qual saúdo os demais membros desta corte, senhores servidores, advogados, partes aqui presentes, sendo bastante sucinto, a fim de não comprometer o andamento da pauta, dada a solenidade que virá mais adiante. O nosso pleito, excelência, diz respeito ao pleito liminar acerca da suspensão dos autos da execução que tramita em primeiro grau, considerando, excelência, basicamente, que, no entender dos autores, houve um equívoco por parte do magistrado de piso ao analisar o mérito da ação. Inclusive, no próprio teor da sentença, percebe-se claramente que houve uma dúvida ou uma substituição em relação aos reclamados identificados no processo por se tratarem de pai e filho, inclusive com a similaridade dos próprios nomes. Percebe-se, inclusive, no próprio teor da sentença, em que há a inversão com relação à identificação dos reclamados. Apenas fazendo um parêntese, essa reclamação ela foi ajuizada em face de dois reclamados, sendo pai e filho, um proprietário de uma fazenda, o filho que, em conjunto com seu ex-sogro, eram proprietários de um gado, né, de uma criação de gado, e esses contrataram o reclamante, davam ordens, efetuavam pagamentos, e todas essas informações elas foram repassadas pelas testemunhas que compareceram em juízo, inclusive testemunhas do próprio reclamante, onde lá aduz-se claramente que os empregadores, ou seja, aqueles que utilizavam da força de trabalho do empregado, que davam ordens, efetuavam pagamentos, se tratavam do filho do autor da ação e de um terceiro, seu ex-sogro. Na própria redação da sentença, nós suscitamos esse lapso, que inclusive, no nosso entender, concorreu equivocadamente para a conclusão dos autos. Bom, considerando que nós estamos ainda no âmbito da análise do agravo regimental e do pleito liminar, é oportuno o deferimento, data vênia,
ao entendimento do excelentíssimo senhor relator, já que as constrições judiciais já estão sendo adotadas, o autor encontra-se com as contas judiciais bloqueadas, tem veículos já sob objeto de penhora e bloqueio, e nesse sentido, considerando ainda a possibilidade de análise mais acurada do mérito, a possibilidade do deferimento dessa liminar, a fim de que, tão somente, sejam suspensas as ordens de constrição judicial até o julgamento da presente ação rescisória, considerando que, até o momento, não houve ainda a apreciação do respectivo mérito. Nesse sentido, em face da possibilidade de prejuízo irreparável ao autor da ação, e considerando ainda o próprio mérito da discussão na própria ação rescisória, é que o autor postula o deferimento liminar nesses termos. É assim que se requer, excelência. Obrigado. Pois não. Desembargador Jorge Então, presidente, se é isso. sensibilizou. É porque tudo isso foi discutido no processo de conhecimento. Essas questões foram apreciadas, né, diante desse contexto em que agora é renovado na ação rescisória. Então, não pode ter havido erro de fato. Pode ter até havido um erro quanto à conclusão, mas os fatos não deixaram de ser discutidos, não deixaram de ser controvertidos, e o juiz se pronunciou sobre essas controvérsias. Então, não se pode caracterizar aqui o erro de fato, já que o erro de fato tem sempre por objeto um fato que não foi objeto de controvérsia. Esse é o fundamento da decisão agravada. Muito bem, muito bem. Consulto meus colegas. A pretensão autoral é de suspender a execução enquanto se julga a ação rescisória. Eu não vejo... Desembargador Arnaldo. Mantém o despacho agravado. Os colegas estão mantendo o despacho agravado, viu? Ninguém votou em contrário. Então é assim que se proclama. Desembargador Meton, Conhecendo o rapidamente. agravo regimental, negar e provimento. Desembargador Meton, rapidamente aqui. Doutor Técio, pois não. Só queria indagar do relator que na leitura da decisão agravada ele fala, ora, da própria leitura da contestação na reclamação originária, é possível verificar que em nenhum momento o réu, ora autor da rescisória, arguiu sua legitimidade passiva, apontando como empregador apenas seu filho. Aí declina. O que eu queria era só que aclarasse que se isso foi discutido na reclamatória trabalhista ou não. Aí seria essa discussão se esse erro de fato, esse reconhecimento do vínculo já foi objeto de análise no primeiro grau. O desembargador Jorge ponderou que o juiz de primeiro grau analisou essa questão, né? Se concluiu correto ou não, E é o que eu estou problema. dizendo aqui, presidente, é que ele apenas não se Ele fez declarou do parte debate, né? legítima. Ele veio dizer, ele não disse, eu não sou parte legítima. Ele disse apenas, não, o empregador é meu filho. Mas o fato dele ser empregador ou não, o filho ter sido empregador ou não, foi objeto controvertido e sobre o qual deliberou, né, o juiz de primeiro grau. Mas por sua vez, só suspender a execução enquanto julga a rescisória, nosso julgamento é rápido, né? Mereceria, talvez, quem sabe, essa oportunidade. Excelência, se o senhor me permitir, excelência, Pois não. só um apontamento, é que nesse caso específico, o autor, ele é servidor público, inclusive contas com as contas bloqueadas, inclusive contas salário bloqueadas. Então, o pleito, em relação ao pedido liminar, ele tem por base essa perspectiva também, de resguardar, pelo menos, o prejuízo, amenizar o prejuízo da parte autora, enquanto se discute o mérito. Obrigado, excelência. Era só um esclarecimento. Pois não. Eu vejo que o desembargador Técio está ainda votando, né? Eu estaria puxando, suscitando essa pequena divergência, por força do que consta na própria decisão agravada, de maneira a deferir essa liminar, restringindo-se apenas a não execução em relação à conta salário do ora autor.
que a gente poderia até verificar dela se prosseguir com a garantia por meio de um veículo, algum imóvel que seja dado em garantia, seria um deferimento parcial. Até porque daqui a pouco essa ação rescisória é julgada aqui no pleno rapidamente. Como Vossa Excelência, o embargador Meton declinou, a gente é bem rápido na produção aqui em segundo grau. Então, o doutor Tess está sugerindo concessão parcial dessa liminar para suspender a execução quanto ao bloqueio de conta salário. O pagador Marco Aurélio já tinha votado, né? Isso. Então foi mantido o despacho agravado com a pequena divergência do pagador Tess, viu? Devolvo-lhe a presidência, embargadora. Não, doutor Meton, agora estamos julgando os processos que o doutor Jorge participa. Ah, sim. Então, vamos adiante. Número de ordem 6, relator doutor Jorge, processo 1101, dígito 31/2020, embargos. Não tem pedido de sustentação, está unânime. Então, Pois não, tem embargo pagador declaratório, a votação está unânime, eu acho que é só proclamar. Conhecido e negado provimento aos embargos, por unanimidade. Próximo. Número de ordem 8, embargos, processo 80007, dígito 10/2021, impedimento da doutora Liana Ferraz. Também está unanimidade. Embargador Edilson, relator, né? 8, Edilson, desculpe. Por unanimidade, conhecido e negado provimento. Com votação do doutor Jorge. Número de ordem 9, relator doutor Jorge, processo 80135, dígito 93, embargos, também está unânime. É só proclamar, presidente. Pagador Jorge propõe e é acolhido, conhecido o recurso de embargos, negado provimento. Isso. Os do doutor Jorge Serrama, agora com a doutora Ferraz. Pois não. Doutora Liana, chama a doutora Liana. Guardar a sua excelência. Esse seu trabalho ficou muito bom que a gente conseguiu dar um trato. Tá no banheiro. Ficou bem participativo. Eu já sei o que é adaptar. Foi tudo gravado. Sua vez, presidente. Peça de outro aí, peraí. Concluído o julgamento, que funcionava pagador de hoje, devolvo-lhe a presidência, pagadora Liana. Não, obrigada, desembargador Meton. Próximo, Flávio. Número de ordem 1, relator doutor Técio, processo 1135, dígito 72/2021-00, pedido de sustentação doutora Lívia, pela parte recorrente, MPT recorrido, ordem 1. Pois não, com a palavra o relator. Os temas aqui, rapidamente, excelência. Ação coletiva, direitos individuais homogêneos, inadequação da via-letra, preliminar rejeitada, inépcia da inicial, ação coletiva, obrigação de fazer caráter genérico, preliminar rejeitada, imprestabilidade da prova testemunhal, suspeição, preliminar rejeitada, abuso no poder diretivo do empregador, professor universitário, carga horária zerada, ausência de comunicação antecipada, demissão durante o período letivo, perda de oportunidade, ação civil pública, danos morais, contra indenizatório, abstraente, valor, fixação. Estou conhecendo o recurso ordinário, mas negando provimento. Pois não. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Para orientar a possível sustentação oral de Vossa Senhoria, eu informo que a votação encontra-se unânime. Deseja sustentar? Desejo, excelência. Pois não, com a palavra pelo prazo regimental. Bom dia a todos, ilustríssimos desembargadores, na figura da presidente da mesa, qual saúdo a todos. Doutor Técio, relator do caso. Nosso recurso, ele requer reforma nos seguintes pontos. Doutor Técio, eu vou ser bem breve, né, pelo avançar do horário. E, primeiramente, pela inadequação da via eleita. A ação foi ajuizada em razão do fato ocorrido com apenas 3 professores da instituição. Nesse sentido, a atuação do Ministério Público do Trabalho não é apropriada, uma vez que a ação civil pública é destinada à defesa de interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, ou seja, direitos que transcendem a esfera privativa e pessoal de cada indivíduo. Nesse caso, apenas 3 professores.
E também a gente solicita, né, um ponto importante, a imprestabilidade dos depoimentos das testemunhas. As testemunhas levadas pelo Ministério Público do Trabalho são os próprios representantes ou denunciantes, né? Que é a senhora Nayara, o senhor Orlando e a senhora Ivoneide. Assim, claramente não há confiabilidade no depoimento das testemunhas e força probatória das testemunhas. Além disso, as testemunhas Nayara e o senhor Orlando, eles movem ação trabalhista em face desta reclamada, com pedido de indenização por danos morais decorrentes justamente dos fatos já discutidos nesses autos, doutor Técio. Então, assim, a mesma coisa. E outro pedido da gente, que a gente incorre, é sobre a multa arbitrada. A multa é arbitrada em um pedido bem genérico, subjetivo e abstrato, onde abre aspas, né? Se abster, pois quaisquer de seus representantes, sócios, gerentes, coordenadores, supervisores ou pessoas que detenham poderes hierárquicos, de adotar ou toler qualquer ato ou conduta que possa ser caracterizado como abuso do poder diretivo. Os termos dessa sentença causam insegurança jurídica, porque tolhem, sem dúvida, o direito da defesa da reclamada, não sendo possível identificar que condutas são essas, de fato, que configurem abuso de poder, já que apenas, né, exemplificam por caráter exemplificativo. As multas e os atos são muito genéricos e qualquer coisa pode ser ensejado à sua incidência. É arriscado demais para a empresa esse tipo de multa, né, que se baseia em fato genérico. Resta comprovado que a reclamante não é costumaz e descumpridora da lei. A instituição CEUT, ela não costuma descumprir a lei. Então, uma vez que somente 3 funcionários noticiaram o fato, essa multa é totalmente desarrazoada e, por isso, a gente pede que ela seja revista. Além do fato do danos morais, que é importante destacar que não foram identificadas irregularidades capazes de ensejar a pretendida indenização. A hora recorrente jamais abusou do poder diretivo que lhe é inerente. Além disso, a empresa sempre buscou, de forma justa e equânime, distribuir a carga horária para os seus docentes, havendo, como não poderia deixar de ser, variações que ocorrem a cada semestre letivo, de acordo com a disponibilidade das turmas. A testemunha expressamente prestou depoimento no sentido de que a situação que ocorreu com esses 3 professores não voltou a repetir de forma alguma com nenhum docente. Apenas foi um fato isolado com esses 3 professores. Dessa forma, apelamos pelo provimento total do recurso, nos termos acima expostos, a fim de que seja a sentença reformada para julgar a presente ação inteiramente improcedente. Ô, doutor Técio, eu peço sucessivamente que exclua as astrentes fixadas, na medida em que não demonstrada a sua necessidade de aplicação, ou então reduzir a indenização arbitrada, já que se tratou de um fato isolado, que ocorreu e que jamais aconteceu na instituição. É o que pedimos. Obrigada. Pois não, doutora. Eu indago ao doutor Luzardo. Doutor Luzardo estaria como requerido aí? Isso. Exato. A votação eu penso que não vai ser alterada, né, doutora? Mas eu só queria fazer uma observação bem breve, 30 segundos. Com relação, primeiro, à eleição da ACP, não diz respeito a direitos individuais, e sim reforçando a transindividuais. Não é o número de interessados, 1, 2, 3, poder ser apenas 1, se o potencial de lesão puder atingir a coletividade contratada, né? E com relação à testemunha, a súmula 357 do TST é simples. Pelo fato de litigar contra meu empregador, eu não posso ser considerado suspeito em um processo de testemunha movido pelo Ministério Público, que é a natureza de uma ação coletiva, é totalmente diferente da ação individual. Então, e com relação à prova do dano à coletividade, a prova testemunhal é vasta. Em síntese, era só isso, presidente. Muito obrigado. Pois não. Eu volto a palavra ao desembargador Técio. Presidente,
rapidamente em consideração a sustentação, como bem delimitado na sustentação do Ministério Público, não necessitaria uma quantidade muito significativa, muito grande para justificar a utilização da ACP. É justamente inibir, coibir que o potencial lesivo venha a ser de monta a toda a estrutura da empresa. Daí porque justifica. A súmula 357 também afasta a segunda alegação da imprestabilidade da prova testemunhal. Os danos morais fixados são razoáveis, inclusive, para o tamanho da empresa, um conglomerado nacional de educação, R$50 mil, e as astraentes são em relação à tutela inibitória. Caso venha a ocorrer, haveria fixação nesse valor, que pode, inclusive, ser revista quando da execução, porque não faz coisa julgada, multa. Então, por essas razões, Excelência, estou conhecendo o recurso e negando provimento. Pois não. Eu indago aos demais colegas se mantém a votação. Proclamo, então, nos termos do voto do eminente relator, a unanimidade. Recurso ordinário conhecido e improvido. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Próximo. Número de ordem 4, relator Dr. Meton, processo 111, dígito 69/2022-003, pedido de sustentação pela parte recorrente, Dr. Bruno Barbosa. Ordem 4. Pois não, desembargador Meton, com a palavra, Vossa Excelência. Quem recorre é Transporte São Cristóvão Limitada, em face de Sindicato dos Trabalhadores, Empresas Rodoviárias. Legitimidade de causa do sindicato, direito individual homogêneo. Eu estou propondo conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, presidente. Pois não. Bom dia, doutor Bruno. Eu informo a Vossa Senhoria que a votação encontra-se unânime. Vossa Senhoria deseja sustentar? Bom dia, desembargadora. Sim, serei bem breve. Pois não. Com a palavra, então, Vossa Senhoria. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, demais membros da corte. Como foi demonstrado nos autos, os descontos realizados dos empregados, eles tiveram como base a ausência dos empregados, né, no seu posto de trabalho, por adesão aos dias de greve. Né? Tiveram 2 períodos de greve aí, onde esses trabalhadores deixaram de comparecer no trabalho, e por conta disso, a empresa teve esses descontos do salário, né, pelos dias que não trabalharam, que justificaria a decisão da empresa. Então, por essa razão e face à ausência de suporte jurídico para determinar o pagamento da diferença salarial, pugnamos pela reforma da sentença e a improcedência da presente ação. Agradeço. Pois não, doutor. Eu devolvo a palavra ao relator, para querendo fazer alguma outra consideração. Pois bem, presidente. Como bem ressaltou a decisão primária, analisando a documentação acostada à contestação, percebe-se a inexistência de lastro probatório apto a confirmar as afirmações da reclamada. Registra-se inexistir respaldo legal para tal atitude da empregadora, qual seja, pagamento apenas dos dias trabalhados, devendo ser considerados os períodos nos quais os contratos dos substituídos estavam com jornada reduzida por força da MP 936, vigente à época, que será analisado individualmente quando da liquidação. Quanto à participação na greve, não existia autorização para o desconto imediato dos dias decorrentes da participação no movimento. Então, eu estou mantendo, presidente, a sentença. Pois não. Eu indago aos demais colegas se mantém a votação. Proclamo, então, nos termos do voto do relator, unanimidade. Próximo. Número de ordem 7, relator doutor Edilson, processo 1170, dígito 29/2021-003,
Pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Igor Moura. Mas eu não vejo o doutor Igor na sala. Ordem 7. Pagador é disso, o relator, né? Recurso ordinário de Brasão, Vigilância e Segurança Limitada, recorrente de sindicatos empregados de empresa de segurança, vigilância e serviços orgânicos de segurança do Estado do Piauí. Descumprimento das cláusulas 9 e 13º da Convenção Coletiva, multa convencional e o final, conhecer e negar provimento. Como a parte não está para sustentar, esse é o resultado, né, presidente? Pronto, é o resultado. Se for unânime, a gente já deixa proclamado. Faça o pregão e deixa a proclamação, viu, Flávio? Do processo. Tá unânime. Pois não. Número de ordem 10. Relator, doutor Arnaldo, processo 80.465, dígito 90/2022. Pedido de sustentação pela parte impetrante, doutor Rodrigo Lira. Eu não o vejo na sala. Ordem 10. Presidente, é limbo previdenciário, denegação da segurança. Pois não. A votação, pelo que vejo, encontra-se unânime. Como o advogado não está em sala, vai ser proclamado nos termos já lançados. Próximo. Número de ordem 2, relator doutor Marco, processo 80.394, dígito 88/2022. Sem pedido de sustentação, os demais. Ordem 2. Desembargador Marco, com a palavra. Um mandado de segurança contra um ato da... Deixa eu me ver aqui. Decisão do juiz da execução, que, entendendo a existência de erros de cálculos que poderiam ser corrigidos a qualquer tempo, determinou a remessa dos autos ao setor de cálculo para que avaliasse a conta de liquidação apresentada pelo exequente, que ora é impetrante. Isso porque... Bem, é contra esse ato que é apresentado mandado de segurança, impetrado mandado de segurança. E eu estou entendendo que, embora cabível o mandado de segurança, é improcedente a pretensão, porque não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo juízo, sem mencionar que não haverá também prejuízo à oportunidade de impugnação desses cálculos. Tem divergência parcial aqui dos desembargadores Técio e Arnaldo Bozon, no sentido de não admitir o mandado de segurança. Seria pela inadmissibilidade e o desembargador... Votei também. Desembargador Adilson, pela inadmissibilidade? Porque eu fui ver realmente, usando a palavra do doutor Arnaldo, até pedagógico mesmo. Toda impugnação de cálculo vier para mandado de segurança aí. Então, prevaleceu a divergência do desembargador Arnaldo. Quem faz o voto? Foi só de fundamentos, Só fundamentos? Por que não? Vossa Excelência entende que não é cabível. Esse eu acho que... E eles entendem que é mérito. Então, não eu posso, viu, doutora Liana? Não tem problema de eu fazer o voto, não. Vossa Excelência, então, agrega. Então, aqui fui vencido na parte de não conhecer... Fui vencido quanto ao mérito, mas... Na verdade, aliás, eles nem entravam no mérito, porque eles entendem que é pelo não conhecimento. No entanto, por maioria, o pleno entendeu que não cabe mandado de segurança. Ou então em campo, doutora, não tem problema. Sem campo, então? Então vai pelo não cabimento do MS. Porque seria... Pronto, ficou assim. Ficou assim? Então todos votam unânime? Então pronto, pelo não cabimento. Próximo. Número de ordem 3, relator doutor Marco, impedimento doutor Jorge, embargos. Ordem 3. Eu não vejo divergências aqui. Proclama, então, nos termos do voto do relator. Eu não vi aqui. Eu não estou vendo divergência. Eu não estou vendo os votos, viu, não há divergência, não, doutora. Não vi divergência. São embargos declaratórios. Eu não vejo voto só do doutor Meton, mas Todos concordam? Todos acompanham. Está aqui com o relator 3. Acompanho. Próximo.
Número de ordem 5, relator doutor Marco, processo 406, 2021, 105. Ordem 6. 6. Que é... Ai, doutor Jorge. Embargador Marco, é Não, Vossa 6 Excelência, ou é o relator. 5? É o 5, doutor Marco, Vossa cinco. Excelência. A divergência aqui é só justiça gratuita para o sindicato. Eu concedo as isenções previstas na lei da ação civil pública e do CDC. E os Pois doutores Edilson e Meton Ficam vencidos. concedem a gratuidade da justiça. Bem, doutor Edilson, vota como? Acompanha o relator? Não, eu mantenho meu voto, é só... Pela, Negar Vossa Excelência dá provimento. gratuidade de Aí é só uma justiça. divergência de De fundamentos. fundamento, é negar provimento e doutor... Ah, doutor dá entendi. provimento. O desembargador Marco dá por um Eu motivo estou- e vocês dão por outro. Na Isso, verdade, é exato. diferente, doutor. Eu estou reformando a sentença para indeferir o pleito de concessão da gratuidade da justiça. Mas mantenho a isenção do pagamento de custos. Só isso. Então, eles acompanham por fundamento diverso. Excelência, presidente, eu vou acompanhar aqui a divergência do desembargador Edilson e desembargador Meton. Eu deferi a justiça gratuita. Mas veja bem, se a própria lei expressamente diz que há isenção, se a isenção ela abrange todas as despesas do processo. Então, por que tratar de gratuidade de justiça? Não entendo. A lei é até mais abrangente do que... Eu acho que eu e o doutor Marco estamos sendo até mais abrangentes, Não, mas o doutor mais Marco, generosos com o sindicato do que quem o doutor Marco está diverge. consignando aqui que está indeferindo o pleito. A parte dispositiva. Eu indefiro a gratuidade na forma do CPC e da Olha, a lei gratuidade da específica justiça significa ao mesmo isenção tempo. das despesas processuais. O doutor Marco está deferindo a isenção das É porque despesas. tem norma especial e Porque eu há estou uma aplicando. norma específica que assim assegura. Limita a isenção só às custas do processo, né? Não, Porque doutor, todas as despesas, Aqui no elas, final. nem os honorários não são deferíveis não, quando não há má fé. Então, Não, todas as não, despesas. o doutor, quem suscitou esse tema aqui pela primeira vez foi o doutor Marco. Foi. E veja bem, ele está corretíssimo. É tutela coletiva, não tem despesa processual nenhuma. Claro que isso abrange a gratuidade da justiça, é isenção total. Então não precisaria colocar o indeferimento. Eu só estou evitando de tratar como o procedimento de concessão do benefício da justiça gratuita, porque ele é regulado por legislação do processo poderia- individual Eu trabalhista. poderia colocar não conhecimento desse pedido, uma vez que a própria lei Não, já eu abrange. conheço e minha decisão é nesse sentido, de dar provimento para afastar a concessão, para indeferir a concessão dos benefícios, mas sem prejuízo da isenção prevista na legislação específica. Pronto. Estamos aqui discutindo Sexo dos anjos. sexo dos anjos, talvez. É porque a isenção para pessoa jurídica exige prova. Eu vou desempatar, no caso? Exatamente. Doutor Jorge está chamando a Doutor atenção. Marco, olha, por que não poderia ser uma redação no final para negar provimento ao recurso, mantendo a isenção do autor do pagamento Por outro fundamento. por fundamento da lei de 7.247. Isso, doutor Marco, porque já, na verdade, a sua Só- decisão já abrange isso. Já abrange isso, doutor. Mas não precisa dizer indeferir a justiça gratuita. Tá Não, segura. mas é porque os benefícios da justiça gratuita demandam prova da hipossuficiência, como o doutor Jorge Mas está é que chamando a Vossa Excelência atenção. já está conferindo a isenção total e nós estamos todos acompanhando. Muito bem. Então, se mantiver assim, fica 3 votos pelo negar provimento e 2 pelo indeferimento da justiça gratuita e a doutora proclama o resultado. Proclama, então, nesses termos. Vencidos com relação à O relator gratuidade e o de doutor justiça, Arnaldo os Bozó. desembargadores. Não, o desembargador Arnaldo acompanhou o relator. Eles negam provimento, eu dou provimento. A diferença é essa. Sendo que o provimento não vai produzir muita consequência, não. Aí o desembargador Marco está dizendo que não tem problema de ele redigir o acordo, né? Não. Eu vou só dizer que
superado, né? Porque o tribunal deu Vossa provimento. Excelência fica vencido porque dá gratuidade, nega a Nega a gratuidade de justiça gratuidade. e dá isenção na forma É. da lei. Simples assim. Isso. E os outros dão a gratuidade da justiça. É assim que se proclama. Pronto. Número de ordem 12, relator doutor Marco, agravo regimental, processo 80.508, dígito 27, 2022. Já que a isenção Ordem é uma questão de 12. direito e a concessão do benefício é uma questão de fato, que existe prova. O Então, 2. como ele já tem o benefício legal, não tem que se entrar na O questão 2 é se ele do tem ou não direito. pagador Marco Aurélio também? Relator desembargador Marco. Na verdade, é um agravo regimental. Ele só faz o relatório. Qual é o... Número de ordem 12. É o 12. Então, é um agravo interno em ação de mandado de segurança, né? Em que eu neguei, aliás, eu concedi, né? Só um instantinho aqui. Deferi liminar a parte impetrante para determinar a devolução de valores bloqueados na sua conta bancária pelo seguinte motivo. Foi um ardil aqui feito contra uma dos reclamados. Foi movida uma reclamação trabalhista contra a empresa principal e a empresa prestadora de serviços. O trabalhador fez um acordo com a empresa prestadora de serviços. A empresa prestadora de serviços fez um acordo com o trabalhador prometendo pagar a quantia ajustada. Depois, ela não chamou para o acordo a empresa reclamada subsidiária. Depois, ela simplesmente deixa de pagar o acordo e colocam a responsabilidade pelo pagamento do acordo à empresa que não participou dessa avença. Então, eu verifiquei que foi realmente uma coisa adredemente preparada para prejudicar a empresa principal, né, a tomadora de serviços. Creio eu que, entendendo que ela tem suporte econômico para fazer face a esse pagamento, eles fizeram essa trama para prejudicá-la, né? Então, doutor Meton, eu não sei se Vossa Excelência entendeu, porque o voto aqui de divergência vem de Vossa Excelência. Uma reclamação trabalhista foi promovida contra a principal e a tomadora do serviço. A principal tem suporte econômico. A outra é duvidosa, né? A prestadora de serviço. Eles foram por trás, escondidos digamos assim, do principal, ou da tomadora, e celebraram um acordo sem a participação dela. Imediatamente, a contratante deixa de cumprir o acordo e lá no acordo eles colocam a responsabilidade da devedora, da tomadora de serviço, sem que ela participasse da avença. Então, eu estou propenso, por isso mesmo, né, quer dizer, eu concedi a medida liminar, porque eu acho que tem grande possibilidade da ação rescisória ser julgada procedente. Pois não, senhores. O relatório foi feito. Eu verifico aqui que há duas divergências. Quem acompanha o desembargador Marco seria desembargador Técio. Desembargador Arnaldo Bozon, desembargador Técio acompanha. Pois não. Tá bem, o doutor Marco fez muito bem, mas eu queria só dizer, por uma reclamação contra o empregador e o responsável subsidiário. Houve sentença condenatória, inclusive reconhecendo a responsabilidade subsidiária da tomadora. No prazo recursal, a empregadora e a reclamante fizeram um acordo. O acordo homologado substitui a sentença. E no acordo não constou
não interveio no acordo a tomadora, a responsável subsidiária. Então, se o acordo faz desaparecer a sentença, e o que subsiste é o conteúdo do acordo, então caberia a reclamante, na hora de firmar o acordo, a gente diz, não, vamos fazer o acordo. Mas a responsável tem que subscrever. Ficou. Então, Vossa Excelência está concordando comigo. Sim, sim. Ficou constando porque a reclamante é que não teve. A diligência necessária. Não teve a diligência de. Eu quero ouvir o meu mestre Meton, que. Não, sempre... presidente, é o seguinte. Olha aí. Eu me arrisquei comentar essa lei. Um comentário, inclusive, é o único que tem no cenário judiciário da doutrina brasileira. O artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.019, inserido pela Lei da Terceirização, não condiciona nada. Ele diz que o tomador do serviço é responsável subsidiário pelas obrigações trabalhistas dos trabalhadores que lhe prestaram o serviço. Muito claro. Ela moveu a reclamação e aí depois fez um acordo com a principal, ela não pagou. Chama a subsidiária para pagar. É muito claro, a lei é muito clara. Doutor Meton, você poderia me dar... Doutor Meton, são duas ilações aí que eu queria... Olha o que eu digo. Não fosse assim, a empresa, digamos, Limpel, que não está pagando ninguém. Foi movida a reclamação e aí a tomadora de serviço, ei, resolve isso lá. Eu quero cair fora. Aí ela chama, a pessoa faz o acordo, não paga e a outra já se safou. Doutor Meton, aqui é diferente, me desculpe. Não é diferente não. Eu tenho uma sentença que dá uma condenação Se subsidiária. Vossa Excelência tivesse tempo para analisar tudo, ia ver que é uma grande fraude aí. Doutora Leandra. E o trabalhador é que é o fraudado, é o que vai pagar. São duas ilações aqui. A primeira que o doutor Marco Aurélio colocou bem no seu voto é a seguinte, é que o trabalhador e a primeira reclamada fizeram um conluio e fizeram um acordo. Eu tenho outra ilação. E a segunda reclamada e a primeira reclamada fizeram um conluio para não pagar. Para sair da segunda reclamada. Mas vamos para a segunda, que a senhora disse aí que houve omissão do reclamante. O doutor Arnaldo, inclusive, e a senhora concordou. A senhora corroborou. O reclamante faz o acordo com o reclamado, primeiro reclamado. A sentença lá condenou, está lá condenada. O acordo, eu tenho quase certeza que não foi superior à sentença. Começa por aí para tirar essa pecha de grande fraude. Se fosse superior, tudo bem, mas não, com certeza não é superior. Segundo, quem errou aí foi quem não recorreu, deixou transitar em julgado. Certo? Aí o empregado foi omisso, que não colocou, a subsidiariedade deveria permanecer. Não, quem foi omisso foi quem não recorreu e deixou transitar em julgado. Transitando em julgado e não sendo cumprido, a sentença está lá com quem? Com a subsidiariedade. Então é isso que eu estou falando. Duas ilações, ó. Duas. Não. Eu parto do princípio de que se nós formos tirar a subsidiária aí da relação, nós vamos abrir o portão, a porteira, como dizia o nosso grande Ricardo Salles, fazer o seguinte, a partir de agora vamos acabar com a subsidiariedade, porque basta as duas reclamar fazer um acordo. E outra, que a sentença condenou a Globo subsidiariamente. E o acordo não podia. A sentença subsiste, não doutor pedia. Doutor, o autor pode renunciar ao direito que ele tem, não pode não? Não, pode. não Claro podia que pode. o acordo sentença em relação à Globo. A sentença. Se pagou, tudo bem. Não pagando, não substituído. Eu não voto, mas a questão, como o doutor Arnaldo falou, é meramente a Globo foi condenada. Olha, não fez acordo. A gente acordo. está fazendo ilação aqui que não tem a parte na legislação. Veja bem, isso quando eu era juiz de primeiro grau, era muito bem resolvido nessas questões. O que se colocava? Se colocava uma cláusula penal. O reclamante quer fazer o acordo só com a
primeira reclamada, tudo bem, coloca a cláusula lá, ó. Se o acordo for descumprido, se executa a sentença originária. Exatamente. Se não foi feito assim aqui, então não se pode executar. O que o doutor Meton quer é executar a sentença originária. Não, eu quero Quando, aplicar na a lei. verdade, o objeto da execução é um acordo. A lei é muito clara. O tomador de serviço responde subsidiariamente. Sim, Pronto. doutor, isso aí é Aí pro o juiz resto na hora é de Doutor Meton, já julgar. tinha sentença. Isso aí é um Reconhecendo essa direcionamento. responsabilidade, ele iria responder. Não tem problema, ele iria Nem que responder. a O que ele sentença não não quer, dissesse, doutor, que é direito o que ele não material. quer é participar de um acordo que não assinou. Direito material não Senhores, pode. olha, vamos votar, é muito simples. Desembargador exato, pronto. é um fiz agravo sustentação. regimental. O desembargador Meton e o desembargador Edilson entendem por dar provimento ao agravo. O desembargador Arnaldo Bozon, desembargador Tess, como Aí o vota Vossa trabalhador Excelência? dançou aqui. Eu vou acompanhar aqui a divergência suscitada, porque não estou conseguindo visualizar o acordo, mas, salvo engano, o relator me colocou aqui que não ficou expressamente constando a exclusão da Exato, subsidiária. não constou exclusão, No prazo não do incluiu, mas não recurso, constou. faz-se esse acordo constando somente aquela devedora que possivelmente era insolvente, e o acordo vai restar totalmente descumprido quando tinha uma obrigação, sentença, embora a questão do acordo substitua. Eu vou tentar esclarecer mais uma vez. Houve uma condenação A gente das entendeu. duas empresas, uma responsável subsidiária e a outra principal. Sim. A responsável principal foi por trás, né, celebrou um acordo com cláusula penal de 100% praticamente, 70%. No dia seguinte, no dia marcado, deixou de cumprir o acordo. E lá no acordo, eles, sem participação da outra parte, né, colocaram que a responsabilidade pelo pagamento seria dela. Da subsidiária. Da subsidiária, se não houvesse o pagamento. Ora, simplesmente deixou de pagar e tudo recaiu sobre a responsável subsidiária. Ela recorre por quê? Porque ela já tinha sentença que a condenava, mas ela tinha direito de recorrer e tudo. Veio um acordo desse, subrepticiamente, e a coloca como devedora. Mas ela não discordou do acordo, né? Como que ela ia discordar? Viu, doutor Marco? Ela estava no polo parceiro. Ela simplesmente não assinou. Hein, doutor Marco? Mas no acordo não tem dizendo que a responsabilidade é da subsidiária, não. Está na sentença. Tem no acordo. Foi colocado no acordo sem ela participar. É precisa manifestação de vontade Aqui para um tem, acordo ó, ter em valor. relação aos valores devidos da reclamante, ser nos advogados, bem como no vencimento antecipado das parcelas tinha que vencentes. rescindir o acordo. Vencentes à época da inadimplemento. Aí é pior, Então porque ainda tinha que está rescindir o constando. acordo, doutor. Exatamente, teria que rescindir o acordo, anular o acordo. Ainda é pior, porque já está constando. Eu Quem pensei não que é tinha parte num constado. acordo ou numa sentença, não precisa rescindir. Mas ela é parte da sentença. Poxa. E ela não discordou do acordo. Mas, Eu pensei que não senhores, constava, pior, constou. Então o acordo. ela não assinou, seria Tess. ilegal. Ela não Certo, assinou. Excelência, Mas Mas o ela acordo tá seria condenada, ilegal, ela doutor. teria que visualizar a anulação desse acordo. Ou via Eu fico rescisória ou via ação vencido, anulatória. eu quero ver Mas até qual o esse voto interesse bacana. dela? Eu entendo, é? Se ela poderia... Anular um acordo que ela não teria anuído, que ela não teria consentido, que ela poderia prosseguir com os recursos até Brasília Presidente, eu peço para vista afastar a regimental. subsidiária. Presidente, quer tirar do acordo diz que o acordo matou a sentença, mas não quer sair do acordo. Entendeu? Ela quer sair do acordo, mas não quer a Senhores, sentença vamos mais. proclamar o resultado, prevalece, então É. o desembargador Marco fica vencido e o desembargador Arnaldo. Quem vai fazer o... Doutor Meton. Deixa comigo. Não, Tess votou. Acabou, presidente, a pauta? Terminou? Colegas, acabo de ser informada que nós terminamos os processos da pauta. Declaro encerrada a presente sessão. E vamos aqui. E aí, encerrou? Hein, doutor Meton? Então, como é que fica? Se vocês estão dizendo que o acordo não vale, aí vão executar a sentença? Não valeu em relação à tomadora. Eu quero saber se a Está inexistente para ela não tem que fazer rescisória nem nada, mas vamos ver essa ginástica aí.
Mas pagar o quê, doutor Meton? O acordo ou a sentença? A via do mandado de segurança aí, desembargador Meton, é até inadequada para atacar um acordo que ela entende por ilegal. Aqui isso é aquela ação rescisória atípica, lá do 486 do CPC. Exatamente. Dava nem para rescindir esse acordo por ação rescisória. Não, mas é importante, é limitado, doutor Meton. Mas vocês têm que decidir aqui o seguinte. Presidente, não, presidente, ainda vai ser julgado o mandato de segurança. Hoje é só o agravo. É provendo o agravo. Quando Vossa Excelência for julgar, desembargador Meton, se eu vejo o cabimento desse MS aí, que não é nem cabível, sabia? Não, mas nós estamos provendo o agravo para quê, desembargador Meton? Provendo para caçar a decisão agravada. Isso. E? Só. Prosseguir a execução. Prosseguir. Ainda vamos julgar o mandato de segurança. Isso aqui é só o agravo. Tá vendo aí, mandato de segurança. Pois pronto, eu já Nem é proclamei cabível, o né? resultado, vamos aguardar.